E já começo com esse assunto que é sensível, mas também que traz para a gente esperança e inspiração. Como eu estava falando ainda há pouco, a gente precisa estar sempre atento para ser sal e luz. E olhar pessoas que fazem um trabalho especial nos dá essa força, né? Nos coloca no prumo. E o trabalho da Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre, que nasceu após a Segunda Guerra Mundial e desde então tem apoiado muitos projetos em prol dos mais necessitados, está representada aqui. Eu recebo o secretário-geral da ACN Internacional, que é o Philip Zozores, que está de passagem pela América Latina e vai contar para a gente como é que funciona esse trabalho humanitário, que já chegou a mais de 140 países, principalmente aqueles em situação de conflito, como tem ocorrido hoje na Ucrânia, mas como tem ocorrido em tantos outros lugares. Eles fazem um trabalho daqueles que a gente fica de fato impactado e eu estou realmente muito feliz e emocionada de recebê-los. Seja muito bem-vindo, Felipe. Que bom você passar por aqui e vir trazer para a gente um pouco desse trabalho lindo e contagiar o nosso coração com esse exemplo maravilhoso. Obrigada, viu? Te convidar para sentar para a gente conversar um pouco mais. Ajuda a Igreja que Sofre. Nasceu pós Segunda Guerra Mundial, mas não cuida só dos refugiados de guerra, mas faz um trabalho abrangente em relação à pobreza também, né? É verdade, Cláudia, e muito obrigado pelo convite hoje para estar convosco e também toda a gente que está a olhar agora este programa tão importante. É verdade, a Ajuda à Igreja que Sofre, ou ACN, bem do inglês, é a marca mundial, Aid to the Church in Need, é uma fundação da Igreja pela Igreja. E o objetivo principal é manter viva a fé no mundo. Então, os primeiros parceiros dos nossos programas são a Igreja perseguida. Há cristãos no mundo que não podem viver livremente a sua fé. São muitos países da Ásia, a China, por exemplo, mas também na África. Então, cada dia arriscam a sua vida, o seu bem-estar para poder viver a fé. Mas também a pobreza é um grande problema. Muitos cristãos, muitas igrejas não têm os meios para praticar a fé, não podem construir as igrejas, não têm os veículos para chegar às comunidades. Os sacerdotes, as religiosas não têm formação. Então é lá onde, graças aos benfeitores de todo o mundo, também o Brasil, podemos chegar e ajudar a nossa igreja. E você que acompanha a Rede Vida deve já ter tido o privilégio de acompanhar algumas dessas ações. É um trabalho muito sério e muito bonito. Agora, em relação ao que está acontecendo, porque a gente fica chocado, entristecido e pensando o que é que eu posso fazer para, de alguma forma, contribuir com os ucranianos ou com os russos também, que estão revoltados com toda a situação e que se saíram de suas casas, né? Se a gente apoiar a Igreja que Sofre, a gente consegue, de alguma forma, tocar naquele ponto também? Totalmente. Quando uma ajuda a Igreja, todos ajudam os que mais precisam de ajuda. A Igreja sempre fica lá onde todos vão embora porque é perigoso demais. E agora também a Igreja ucraniana, que sempre foi uma Igreja que sofre muito, tem sofrido embaixo do totalismo comunista da União Soviética. E também, mas tem uma fé muito forte. Agora também fica lá, na primeira linha do fogo, a Igreja fica lá para estar como os fiéis, para ajudar com os sacramentos, mas também com a ajuda prática aos refugiados. Então, lá onde fica a Igreja, também nós estamos, porque ajudamos a Igreja local. A Igreja ucraniana é grande, é forte, e nós já desde muitos anos ficamos com ela como amigos. Agora a ACN em todo o mundo está fazendo uma campanha para ajuda à Igreja ucraniana e assim aos pobres ucranianos também. Felipe, você está aqui em passagem pela América Latina, sim, mas eu fico imaginando que tenham muitos representantes lá na Ucrânia, né? Sim. Como é que está de fato essa ação na prática lá? Sim. Então, a ACN, a Fundação A Igreja que Sofre, não tem agente própria nos logos, mas sempre trabalha com a igreja que está ali. A igreja está em todo o mundo, é grande, presente, fiel, está bem formada, é o veículo principal de ajuda onde há necessidade no mundo. Então nós simplesmente, graças à ajuda dos benfeitores em todo o mundo, passamos essa ajuda à igreja local para que possa fazer os seus programas.
Mas também, naturalmente, temos toda a administração, são mais de 5.000 projetos cada ano, mais de 150 países em todo o mundo. Tudo isso, a administração se faz na Alemanha, temos uma equipe internacional. É importante também conhecer bem o conteúdo dos programas, sobretudo programas pastorais, mas também ter um certo controle para ver que as preciosas doações sejam bem utilizadas nos logos. Tudo um processo de controle e de transparência. Eu acho que a gente aqui no Brasil precisa muito dessa transparência, né? Por tudo que a gente vive. É verdade. Aliás, não só no Brasil, a gente sabe que isso existe no mundo todo, né? Sim. Isso que a gente chama de uma roubalheira geral. Então, a gente fica querendo ver mesmo, assim, onde é que é um lugar seguro. E, gente, eu tô falando com alguém que tá aqui para testar essa ajuda para um lugar seguro. E o papel da igreja local realmente é um dos mais importantes, se não o mais importante num momento como esse. Né? E o papel da igreja não é só acolher, mas é também suportar, no sentido de dar suporte para as pessoas que perderam tudo. Então, a oportunidade com a ACN é não só ser uma igreja local, mas também viver a comunidade global da igreja. Porque nós somos uma grande família, mas não há muitos veículos para passar e conectar a ajuda de um lado do globo para o outro. Então, nós somos uma das poucas organizações que fazem possível que um brasileiro possa ajudar facilmente na Ucrânia, na República Centro-Africana, na China ou nos outros países colombianos e também no Brasil. E verdadeiramente quero agradecer aos benfeitores brasileiros a sua fidelidade, porque este ano temos o honor de celebrar os 25 anos do escritório brasileiro. Então é por isso que eu estou aqui também. Tenho uma grande alegria de estar no Brasil e celebrar com os companheiros aqui em São Paulo, mas com os benfeitores em todo o Brasil. Isso é muito bom, né? Você vê 25 anos só no Brasil, fora o que eles estão fazendo de especial no mundo todo. Obrigado. A gente está vendo algumas imagens da África, né? E de que forma vocês conseguem atuar lá na África? Sim. Bom, também na África, nos piores lugares, ali ainda fica a igreja. Por exemplo, estamos a falar agora da zona do Sahel, é a zona do sul do Saara, com a Nigéria, a Burkina Faso, Mali. E agora é uma zona de terrorismo radical islâmico, de bandas criminais que estão a fazer cair os Estados. Este terrorismo leva a milhões de refugiados e muitos refugiados são cristãos. Então, a igreja não tem meios para ajudar os refugiados, não tem meios para ficar ali, mas graças aos nossos programas podem ficar ali e dar ajuda. E um exemplo. Outro na África, muitos brasileiros conhecem o Moçambique. Agora o Moçambique também, no norte, está sofrendo do terrorismo. Uma situação nova, mas também a igreja fica aí e faz um trabalho impressionante que nós podemos ajudar com os nossos benfeitores. Agora, existe também um trabalho de proteção a essa igreja, porque, na verdade, a gente vê que, como você mesmo disse, né, as pessoas não podem professar sua fé. É verdade. Elas precisam se esconder, elas sofrem perseguição por serem cristãs. Sim. E existe um trabalho de proteção a essas pessoas? Sim. Um trabalho, por um lado, de ajuda clandestina também, ou por razões claras, não puedo falar aqui dos detalhes, mas existe. Muitos países, vocês conhecem, no Meio Oriente, mas também na Ásia, onde a religião cristã e a Igreja Católica não estão permitidos. Mas depois também tem um trabalho muito importante, político, é dar a voz aos que não têm voz. Os bispos do Paquistão, os bispos da África, os bispos da Ásia, trazê-los aos políticos dos nossos países, principalmente na União Europeia, mas também na América, para que eles possam ter o espaço para falar da necessidade dos cristãos. Estamos falando agora de um direito humano, é o direito da liberdade religiosa, que está garantizado pela Carta das Nações Unidas, mas nestes tempos cada vez tem menos valor, parece, da política. Então, o nosso papel é muito importante também, um papel político. Não, com certeza, né? Porque não adianta estar assegurado numa carta, né? A gente tem o direito a professar a nossa fé e a gente não consegue fazer isso. Então, a gente precisa realmente de líderes políticos fortes e alicerçados num projeto tão bonito como é esse da Igreja que Sofre. Tem alguma história que tenha te impactado ao longo desses anos trabalhando no projeto? Sim. Bom, eu quero falar especialmente dos cristãos no Meio Oriente. Eu estive no Líbano faz um mês.
O Líbano tem uma das mais grandes comunidades cristãs na Península Arábica, mas é um país que tem muita crise. A moeda libanesa sofreu 95% de devaluação. Isso quer dizer, uma enfermeira, uma professora de colégio que ganhava $1.000 no mês e podia sobreviver com a sua família, agora ganha 50. O que está a acontecer? Os cristãos estão a fugir em massa e estamos arriscando um dos últimos países que ainda tem uma presença cristã no Meio Oriente. Eu penso especialmente a todos os brasileiros que têm a família no Líbano, na Síria, muitos descendentes libaneses que já tiveram que fugir no passado. E agora também provavelmente sentem essa preocupação, essa solidariedade. Eu viajei por todo o país, eu conheci os colégios católicos, eu vi também os hospitais vazios, eu falei com muitos jovens libaneses que não sabem qual é a minha obrigação. A obrigação é sair fora, deixar o meu país, ou tenho a obrigação de ficar aí. Então, a ACN também está planeando uma grande campanha para ajuda aos cristãos, uma outra campanha para ajuda aos cristãos no Meio Oriente, especialmente para o Líbano e a Síria, para ajudar os cristãos a manter aí a sua presença. São programas de evangelização para os jovens, para que salgam das suas casas, também nos villages, com as comunidades locais, os colégios, os hospitais. Tudo isso é o que vamos ajudar com a igreja local. Então o nosso escritório falará desta campanha nos próximos meses e convidamos também todos os católicos brasileiros a participar. A gente precisa entrar no site, a gente precisa conhecer mais esse projeto, porque é um daqueles projetos que enchem o nosso coração de amor, de alegria e de orgulho também, né? De saber que a gente está sendo tão bem representado. Então, se você faz parte de um projeto como esse, você tem a sua presença em lugares que necessitam. Hoje eu comecei o programa com uma palavra linda, né, das bem-aventuranças, dizendo que bem-aventurados os pacificadores. Sim. O que é ser um pacificador? Para a gente finalizar, já que você vive essa realidade. Justo antes de chegar ao Brasil, ontem, eu estive alguns dias na Colômbia. É um país que está a sair devagar de muitos anos de conflito muito duro, não? Com as guerrilhas. Então, eu estive no norte do país, uma zona desértica que eu não conhecia, chamada La Guajira, e tem uma fronteira muito grande com a Venezuela. Lá pude ver totalmente o que é o papel pacificador da igreja. Eu morei como um bispo que esteve 12 anos num barco também, na zona guerrilheira do Orinoco, cada dia vivendo num barco para visitar as comunidades indígenas. É uma coisa que também fazem os bispos brasileiros na zona do Amazonas. Ele não foi tirado lá, do Amazonas, no meio do deserto, e com a sua equipe, que é muito pequena, tem 3 partes da sua labor. A primeira, o trabalho com as comunidades indígenas que não têm nada, estão lá no deserto, trazer a palavra de Deus, mas também a ajuda material, a educação. Segunda, é uma zona sofrendo muito do contrabando de drogas. Não? Isso a fronteira, a Venezuela também, a Colômbia tem esse grande problema. É muito aqui a sair para lá, é uma tentação muito grande para os jovens. O dinheiro fácil, uma zona onde não há mais nada. Mas a terceira é possivelmente a mais terrível. Eu estive num campo de refugiados venezuelanos, inoficial, 14.000 pessoas, no meio do deserto, sem água, os bebês, as crianças a morrer de desnutrição, de sede. É uma realidade que existe a poucas horas um carro das cidades mais ricas da América Latina, mas que está lá, os governos não fazem atenção a isso. Então, sem a igreja, esta gente não teria ninguém para ajudar. Também é um prazer, então, um honor para a nossa fundação, através da igreja local, porque eles verdadeiramente conhecem a situação, conhecem os problemas, poder ajudar também aos refugiados. Toda essa zona da igreja. É somente um exemplo de muitas partes da igreja, na América Latina, no Brasil, África, onde a igreja é lá e nós podemos ficar lá também através da nossa fundação. Olha lá, é ser um pacificador na prática, né?
com alguns pilares que a gente não pode deixar de viver e que a gente não pode esquecer, ao contrário, que a gente precisa propagar. Verdade. Felipe, eu só posso agradecer a você que está aqui representando a CN, mas leva o nosso carinho a todos da CN. E eu convido a você que está aí assistindo a nossa programação para fazer parte desse movimento que é tão lindo e que é tão necessário. A gente precisa ir, né? Ide e pregar o evangelho. E a gente vai fazer isso no nosso campo missionário, onde a gente está, mas a gente também faz através de instituições maravilhosas como a CN Igreja que Sofre. Você pode ajudar a CN Brasil através do 0800 770 9927, 0800 770 9927, ou então entra no site, aliás, eu já te convido, mesmo que você só ligue, para entrar no site para conhecer melhor o projeto, através do acn.org.br. E aí lá você também pode fazer a sua doação, é só colocar a barra doação, acn.org.br, tá? Eu tenho certeza que você vai sentir prazer no coração, porque, como diz a Bíblia, é melhor dar do que receber. Muito obrigada. Obrigado, Cláudia. Deus abençoe a todos vocês. Você também. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Que trabalho lindo, né, gente? Que inspirador, é o que eu falo. A gente precisa estar cercado de pessoas inspiradoras. A gente precisa prestar atenção em quem é que a gente coloca perto da gente. Esteja perto de ACN e outras instituições que fazem um trabalho lindo, como esse que a gente acabou de ouvir.